terceiro ano, tudo bem com vocês, meus amores? Quanta saudade! Que delícia estar aqui mais uma vez para mais uma tarde de aprendizado. Isso, aprendizado, porque todos os dias a gente está aprendendo um pouquinho. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, a gente faz essa troca, que bacana. Papais e mamães, sejam todos muito bem-vindos. Estejam muito bem com a graça do Pai, que eu desejo a todos saúde e prosperidade. Amores, hoje nós faremos a correção na matriz 35 de matemática e tiraremos as dúvidas, né? Eu gostaria que vocês pedissem ao papai e à mamãe para acessarem o link de presença, tá? Porque ele vale para o dia, tá bom? Não esqueçam não, tá? E outra coisa, não esqueçam do nosso combinado. Se o papai e a mamãe deixar você sozinho no computador, você ter o respeito de não usar o chat para outros assuntos a não ser para as dúvidas e para a nossa aula para responder o que a professora te pedir. Combinado? Bacana? Posso confiar em você? Tenho certeza disso. E peço a ajuda dos papais e das mamães nesse setor, tá? Porque muita gente aí está deixando de prestar atenção na aula para ficar conversando, mandando desenho, conversando outro assunto que não tem nada a ver com a história. Então a gente tem que prestar atenção e aproveitar o momento de aprendizado, senão esse momento passa e a gente não tira as dúvidas. Tudo bem? Confio em vocês. Muito bem, meus amores. Eu dei a você uma matriz muito cheia de coisas hoje. E a gente vai recordar os conteúdos que a gente aprendeu, tá? E que são muito importantes para as próximas séries que virão aí, tá bom? Primeira coisa que eu te dei foi o quadro posicional. O que é um quadro posicional? Um quadro da posição do numeral, em que ordem que ele está. Nós temos 3 ordens: unidade, dezena e centena. Quando nós temos essas 3 ordens, nós formamos uma classe. No nosso caso, unidade, dezena e centena formam a unidade simples. Classe das unidades simples. E a primeira classe da outra, né, que está vindo aí, é a classe dos milhares, que é a primeira ordem, a unidade de milhar, que nós já aprendemos. Eu pedi a você que pegasse o número decomposto, formasse o número e depois representasse no quadro. Você tinha 2 raciocínios aí. Primeiro, compor o número é juntar as partes. Se caso não tenha ordem, você completaria com 0. Segundo raciocínio, representar no quadro posicional, sempre de trás para frente. Vem colocando a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar e você não erra. Então vamos acompanhar com a professora para ver se você fez direitinho? Bacana, eu confio em você. A gente sempre está recordando isso porque essa matéria é lá do início do ano e que você vai precisar muito dela para o ano que vem. Então a gente tem que estar sempre recordando para ficar, ó, tudo na cabecinha. Combinado? Bacana. Deixa nada errado não, tá? Confio em você. Então vamos lá? Bacana. Acessando a nossa matriz. Ela pediu o seguinte, que você compusesse os números que estão aqui e depois representasse-os no quadro. Eu te dei um exemplo, 100 mais 0 mais 1, 101. Representando no quadro uma unidade, 0 dezena, uma centena. Agora você ia fazer com os outros números. 1000 mais 200 mais 50 mais 4 vai formar 1254. Representando no quadro, de trás para frente, 4, 5, 2, 1. 8.000 mais 600 mais 80 mais 9. Vai formar que número? 8, 6, 8, 9. De trás para frente, 9, 8, 6, 8. 200 mais 8, você vai formar o número 208. De trás para frente, 8, 0, 2. 8.000 mais 70 mais 1. Preste atenção nesse número. Ele tem unidade de milhar, ele tem dezena e ele tem unidade. Ele não fala em centena. Então, quando não falar em centena, eu tenho que fazer o quê? Completar com 0.
representando no quadro de trás para frente. Então, vamos representar de trás para frente. Sempre de trás para frente, você nunca erra. 900 mais 50 mais 6 vai formar o número 956. De trás para frente, 6, o 5 e o 9. 60 mais 2 vai formar o número 62. De trás para frente, você vai ter o 2, você vai ter o 6. Por que eu falo de trás para frente? Porque se você começa daqui, ó, você vai colocar o número no lugar errado. Por exemplo, 62. Se você coloca o 6 aqui, o 2 aqui, você está falando que esse 60, ele virou 6.000. Então, sempre de trás para frente, você colocando o numeral no quadro, você não vai errar. Então, o número 1254, você tem 4 unidades, 5 dezenas, 2 centenas e 1 unidade milhar. 8.689, 9 unidades, 8 dezenas, 6 centenas, 8 unidades de milhar. 208, 8 unidades, 0 dezenas, 2 centenas. 8.071, 1 unidade, 7 dezenas, 0 centena, 8 unidades de milhar. Depois, o número 956, 6 unidades, 5 dezenas, 9 centenas. E o número 62, você vai ter 2 unidades e 6 dezenas. Muito bem, não deixe de fazer dessa forma. Sempre que você for compor o número, você veja se tem todas as ordens: unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Caso não tenha uma dessas ordens, você vai completar o número com o 0. Não esqueça. E na hora de representar no quadro posicional, represente sempre de trás para frente, que aí você vai encaixar os números na ordem correta. Bacana? Joia! Continuando a nossa matriz, então, vamos ver o que ela está pedindo para a gente lá, além de representar no quadro. Escreva agora em seu caderno, por extenso, todos os numerais que foram representados no quadro. Então, eu vou falar e você vai fazer a correção do seu caderno. 101, 1254, 8.689, 208, 8.071, 956, 62. Repetindo, 101, 1254, 8.689, 208, 8.071, 956 e 62. Parabéns! Agora, analise os numerais do quadro posicional e escreva em seus cadernos, no caderno de vocês, os números pares. Então, vamos lembrar. O que é um número par? É aquele número que termina em 2, 4, 6 e 8. E um número ímpar? É aquele que termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, vamos ver no quadro quais são os números pares? Então, vamos ver lá. Nós temos 101, terminou em 1. É um número par? Não, não é um número par. Vamos olhar número por número, combinado? Voltando lá na tela. 101 termina em 1, então é um número ímpar. 1254 terminou em 4, então é um número par. 8.689 terminou em 9, então é um número ímpar. 208 terminou em 8, então é um número par. 8.071 terminou em 1, então é um número ímpar. 956 terminou em 6, então é um número par. E 62 terminou em 2, então é um número par. Então, os números pares que nós temos aqui é 1254, 208, 956 e 62. Pediu para você escrevê-los no caderno da ordem decrescente. O que é mesmo a ordem decrescente? Ordem crescente, o próprio nome já fala, vai crescer. Então, é do menor para o maior. E a decrescente é o contrário. É do maior que vai diminuir. Então, é do maior para o menor. Então, vamos ver como vai ficar essa escrita dos numerais pares em ordem
você tem 1.254, 956, 208 e 62. 1.254, 956, 208 e 62. Muito bem para quem conseguiu. Bacana. Joia, joia. A próxima atividade pediu o seguinte: que você fizesse as comparações de cada situação. Nas primeiras, pediu a você os valores absoluto e relativo. Então, vamos recordar? O que é o valor absoluto do número? É o número do jeito que ele é. E o valor relativo? Ele tem relação com a ordem que ele ocupa. Então, nós vamos observar o número. O absoluto é ele do jeito que ele é. E o relativo é de acordo com a ordem que ele ocupa. Bacana. Os termos matemáticos. Quando tiver termo matemático na expressão, você deve transformar em numerais para depois você fazer a operação. Ok? Então acompanha comigo o raciocínio e você vai lembrar de tudo que a gente já estudou. Tenho certeza disso. Então acompanhe. Então vamos ver aqui. Leia as informações e marque as que se apresentam corretas. Então vamos ver. No número 2.456, o valor absoluto do 2 é 2.000? Não. Absoluto, a professora não falou que é ele mesmo? Se é 2, é 2, não é 2.000. Então tá errado. No número 4.980, o valor relativo do 9 é 900? Relativo é de acordo com a ordem que ele está. Unidade, dezena, centena. O 9 está na centena. Se uma centena vale 100, 9 vai valer 900. Então, essa opção está correta. Muito bem. 3 dúzias menos 2 dezenas e meia são 16? Nós temos termos matemáticos. Então, nós temos que transformá-los em numerais. Então, vamos transformá-los em numerais primeiro, para depois calcular. 3 dúzias, 12 mais 12 mais 12, porque uma dúzia vale 12. Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, 36. 2 dezenas e meia, uma dezena vale 10. 1, 2, mais meia dezena que vale 5. Então, nós vamos ter 0 mais 0, 0 mais 5, 5. 1 mais 1, 2. 3 dúzias menos 2 dezenas e meia. Então, 36 menos 25. 6 menos 5, 1. 3 menos 2, 1. 11. Vamos ver a opção que nos deu atividade? 3 dúzias menos 2 dezenas e meia são 16. Então, está incorreto, não está certo. Porque na nossa conta deu 11. Então, vamos ver. 23 mais 24 é menor que 145 menos 28. Quando você tem as operações para fazer comparação de número natural, você tem que primeiro fazer as duas contas, as duas operações, para depois você fazer a comparação. Então, acompanhe comigo as duas operações. Vamos lá fazer a correção, não deixa nada errado. Então, primeira operação, 24 mais 23. 4 mais 3, 7. 2 mais 2, 4. 47. 145 menos 28. 5 você não tira 8. Então, você vai reagrupar. A ordem da dezena tinha 4, tirei uma, fiquei com 3. Reagrupei 10 unidades para a ordem das unidades, que tinha 5, ganhei 10, fiquei com 15. 15 menos 8, 7. 3 menos 2, 1. 1 menos 0, 1. 117. Na expressão está falando que 47 é menor que 117. Correto. Ele é menor que 117, não é isso? Então, nós vamos colocar aqui o xizinho, porque essa opção ela é verdadeira, ela é correta. Parabéns. Agora, você tem aí um gráfico. Para que serve o gráfico? O gráfico é a demonstração de pesquisa de opinião, que é demonstrado através de colunas, códigos de barras que nós chamamos, pode ser horizontal como pode ser vertical.
Essas colunas, elas vão influir na pesquisa que você fez. No nosso exercício, está fazendo uma comparação antes da pesca, né, predatória das baleias, dos tipos de baleia, e depois, para vocês verem como que as baleias em algumas espécies estão quase extintas praticamente, porque o homem está praticando essas pescas predatórias e acabando de não deixando a espécie se reproduzir. Então acompanha comigo para a gente poder fazer a correção e o acompanhamento do exercício. Pediu assim: devido à caça predatória iniciada há vários anos, várias espécies de animais correm o risco de ser extintas. Entre elas, algumas espécies de baleia, para representar o número de baleias existentes antes do início da caça predatória, essa coluna de azul, e o número de baleias existente atualmente, a coluna de verde. Foi construído um gráfico de barras duplas. Observe o gráfico. Então, nós temos a coluna azul, que é antes da caça predatória, e a coluna verde, que é atualmente. Qual foi a espécie de baleia que mais sofreu a caça predatória? Foi a mink, porque ela sofreu 740, olha aqui para vocês verem. Então foi a mink. Se juntarmos os valores da baleia, mink e fin, antes da caça predatória, encontraremos, antes da caça, tá, nós temos 740 da mink e 550 da fin. Então, se juntarmos as duas, quanto que a gente vai encontrar? Então, vamos ver aqui. 0 mais 0, 0. 4 mais 5, 9. 7 mais 5, 12, fica 2 e sobe 1 para a ordem das unidades de milhar. 1 mais 0, 1. Nós vamos encontrar 1.290. Muito bem, bacana. Agora vamos lá ver a próxima atividade. Se juntarmos os valores da baleia sei, azul e fin, depois da caça predatória, quanto que nós acharemos? Então, sei, 60, da azul, 5 e da fin, 120. Então, vamos ver quanto que nós vamos encontrar. 0 mais 5, 5 mais 0, 5. 6 mais 2, 8. 1 mais 0, 1. 185. Muito bem. Nós acharemos 185. Bacana. Nós agora vamos interpretar os probleminhas que estão vindo aí. Os probleminhas que nós temos, nós vamos misturá-los um pouquinho com o que nós aprendemos ontem, né? Nessa semana, nós tivemos aula de matemática que foi falado da multiplicação. Então, nesses probleminhas, eu te dei multiplicação, subtração e adição. Então, tem que pensar um pouquinho, ler o problema todo, interpretar pedaço por pedaço para você entender e saber qual operação que você vai usar. Combinado? Então, acompanhe comigo o raciocínio, principalmente esse do balão. Os balões têm uma quantidade de cada cor. Desses balões todos, estouraram uma quantidade. Para você identificar quanto que ficou, primeiro você tem que saber quantos balões foram ao todo. Desse total, você vai tirar o que estourou. E aí, o que estourou, o que ficou, é o resultado da sua operação. Então, vamos ver lá? Acompanhe com a professora. Não deixe de fazer correção, combinado? Vamos ler o problema. Magali comprou 786 balões azuis e 342 balões verdes para a festa do clube. Na hora da comemoração, estouraram 605 balões. Quantos balões restaram na festa? Então, vamos acompanhar. Primeiro, você vai somar os balões que ela tem, né, nas duas cores. 786 mais 342. 6 mais 2, 8. 8 mais 4, 12. Fica o 2 e sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 7, 8. Mais 3, 11. Fica 1 e sobe 1 para a ordem da unidade de milhar. 1 mais 0, 1. 1.228 é a quantidade de balão que tinha na festa. Desses balões, estouraram 605. Então, 8 menos 5, 3. 2 menos 0, 2. 1 você não tira 6. Então, vai na ordem da unidade de milhar e reagrupa. Tinha 1, ficou com 0. Veio 10 para as ordens das centenas. Já tinha 1, ficou com 11. 11 menos 6, 5. Então, quantos restaram na festa? 523 balões. Muito bem, bacana. Agora, nós aprendemos essa semana os termos matemáticos da multiplicação. Quais são eles? O dobro, o triplo e o quádruplo. Quando você ler um probleminha falando dobro, significa que multiplicou por 2. Quando você ouvir falar que é um triplo,
multiplicou por 3. E quando você ouvir falar o quádruplo, multiplicou por 4. Então, vamos acompanhar e raciocinar em cima dos probleminhas. Acompanhe comigo, então. Não deixe de fazer correção. Rita tem 6 bonecas e sua irmã tem o dobro do número, ao dobro aqui, ó. Se ela tem o dobro, significa que você vai pegar a quantidade de boneca da Rita e multiplicar por... Fala aí pro papai e pra mamãe. Dobro multiplica por 2. Então, acompanha aí com a professora. Tem 6 bonecas a Rita e a outra pessoa tem dobro. Significa que vai ser 6 vezes 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, vamos lá no probleminha. Quantas bonecas a irmã de Rita possui? A irmã de Rita possui 12 bonecas. Muito bem. O Mário, ele possui 5 papagaios. E o Pedro possui o triplo do número de Mário. Se falar no probleminha a palavra triplo, tá mandando multiplicar por quanto? Fala aí pro papai e pra mamãe. Ah, por 3. Então, eu vou pegar a quantidade de papagaio que o Mário tem, vou multiplicar por 3 para encontrar a quantidade que o Pedro terá. Então, vamos lá? Calculando, então. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, o Pedro, ele tem quantos papagaios? Ele tem 15 papagaios. Muito bem. Depois, Laura tem 7 selos de carta e Paula tem o quádruplo do número de Laura. Laura tem 7 e Paula tem o quádruplo. Quádruplo significa que eu vou multiplicar por 4. Então, eu vou pegar a quantidade de selo que a Laura tem e vou multiplicar por 4 e vou encontrar a quantidade que a Paula tem. Então, vamos ver lá. 7 vezes 4 é igual a 28. 7 vezes 4 é igual a 28. Muito bem. Continuando o raciocínio. A Manuela, ela comprou 2 picolés de chocolate. Que delícia, hein, Manu? Que delícia. A Gabriela comprou o triplo do número de Manuela. Quantos picolés que a Gabriela comprou? Então, a Manu comprou 2 picolés. A Gabriela comprou o triplo. Se está falando triplo, eu vou multiplicar esse número por 3. Então, 2 vezes 3, porque é o triplo. Então, vamos lá, conferindo. 2 vezes 3 vai ser igual a 6. 2 vezes 6. Por quê? Porque eu quero calcular o triplo. É igual a 6. Muito bem. Joia. A Margarida tem 456 botões enfeitados. Ela ganhou mais 187 de sua tia. Utilizou em sua confecção 237 botões. Determine com quantos botões a Margarida ficou. Então, vamos ver quantos botões que a Margarida ficou? Para a gente ter certeza? Então, joia. Como é que eu vou pensar esse raciocínio? É a mesma coisa dos balões. Primeiro, você tem que juntar os balões. Foi isso que você fez no balão? Para depois tirar o que estourou? É a mesma coisa dos botões. Você vai juntar a quantidade que ela tinha com aquela que ela ganhou. Você vai ter um total. Desse total, você vai tirar a quantidade de botão que ela usou na confecção que ela fez. O resultado vai ser o resultado do problema. Tá vendo que você tem sempre que estar pensando? Se o problema falar em calcule o dobro, você vai multiplicar aquele número que está sendo dado por 2. Se o problema estiver falando calcule o triplo, você vai pegar o número que está falando e multiplicar por 3. Se o probleminha falar calcule o quádruplo, você vai pegar aquele número e vai multiplicar por 4. Então, sempre você tem que estar lendo o problema para você identificar, através dos termos matemáticos, transformando em numerais. E dobro, triplo e quádruplo são termos matemáticos da multiplicação. Toda vez que você tiver dobro, triplo ou quádruplo em qualquer probleminha, é que esse probleminha é da multiplicação. Ok? Entendeu direitinho?
Então vamos corrigir o último exercício aí dos probleminhas dos botões. E sempre a gente vai estar voltando, porque muitas vezes você acerta a conta, mas você erra a interpretação. Acertar a conta por acertar não é o problema. Eu quero que você saiba o que você está fazendo. Eu não quero que você copie da professora. Eu quero que você saiba interpretar o probleminha e entender o que está sendo pedido, em qualquer situação que você tiver, ok? Por isso que eu volto na mesma tecla. Leia o problema todo. Se for preciso, lê de novo, até entrar aqui na cabecinha. Na hora que você interpretar o problema direitinho, você vai saber qual operação você deve fazer. E aí você vai errar menos. Entendeu direitinho? Bacana. Então vamos lá ler o do problema dos botões, para a gente entender o que está sendo pedido. Vamos lá. Margarida tem 456 botões enfeitados. Ganhou mais 187 de sua tia. Utilizou em sua confecção 237 botões. Determine quantos botões Margarida ficou. Então, eu sei que ela tem uma quantidade enfeitada, sei que ela ganhou uma quantidade da tia dela e que nesse total ela usou numa confecção. Então, vamos ver através das operações como vai ficar. Primeiro eu tenho que saber a quantidade de botão que ela tem. Então, 486 mais 187. 6 mais 7, 13. Fica o 13, sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 8, 9. Mais 8, 17. Fica o 7, sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. 673 é a quantidade de botão total que ela tem. Desses 673 é que nós vamos tirar a quantidade de botão que ela usou na confecção. Então, ela usou uma quantidade na confecção. Então, nós vamos saber. 673 menos 237, que é o que ela usou na confecção. Então, vamos lá. 3, você não tira 7. Você vai ter que ir na ordem da dezena e reagrupar. Você tinha 7, vai tirar uma, vai ficar com 6. E vai reagrupar 10 unidades para a ordem das unidades. Você tinha 3, ganhou mais 10, ficou com 13. 13 menos 7, 6. 6 menos 3, 3. 6 menos 2, 4. Lembrando que você vai unidade debaixo de unidade, o sinalzinho aqui do lado do menino subtraindo, que é o último número, sempre certinho, sempre respeitando a ordem dos numerais. Você terminou a unidade, aí você resolve a dezena. Terminou a dezena, aí você resolve a centena, nunca passando na frente. Então, 436 é a quantidade de botão que ficou para Margarida. Essa é a quantidade que ficou com a Margarida. Muito bem. Tá vendo que você teve que fazer duas operações em um probleminha só? Muitas vezes você vai ter que fazer isso. Por isso que é interessante ler tudo direitinho. Vamos ver a próxima atividade. A próxima atividade, eu te dei umas caixas. Em cada caixa tem uma quantidade máxima que cabe na caixa. Tem a plaquinha com o número dela. Os dois coleguinhas que me ajudaram a separar os objetos colocaram na caixa os produtos. Só que essas caixas foram vendidas. Você vai calcular pela adição a quantidade de bonecos, de objetos que foram vendidos, porque tem bola, tem carrinho, tem boneca, né? Você vai calcular a quantidade. Em cada caixa tem a quantidade máxima de objetos. Então, você vai pegar pelaquela quantidade máxima e vai fazer as adições. Bacana? Combinado? Então, acompanhe comigo. Hoje nós estamos dando muita ênfase aos problemas matemáticos. Muito. Porque a matemática, ela é resolução de problema. Você faz contas, operações, mas ela é para resolver alguma situação. Então, nós estamos trabalhando bastante na resolução de problemas para vocês pegarem a forma de fazer corretamente e não errarem mais. Porque daqui para frente, né, os problemas vão ficando mais complexos, você vai ter que pensar mais um pouquinho. Então, você está no caminho certo.
Então a gente sempre vai estar chamando para isso, para quê? Para melhorar cada vez mais. Bacana? Joia! E eu conto com vocês, com certeza. Vocês já estão grandes, né? Rapazes e moças, já estão sabendo muita coisa para fazer. A Rosa e o Mário estão trabalhando na loja do seu Josias. Em cada caixa de produtos, eles colocaram a quantidade máxima que caberia na caixa. Faça os cálculos e informe quantos produtos de cada tipo foram vendidos. Então, na de joguinhos cabe 18, na de bonecas cabe 49, na de carrinhos cabe 28 e na de bolas cabe 51. Então vamos ver? Se vendesse 2 caixas de bonecas, quantas bonecas seriam? Então, a caixa de boneca tem 49, então eu vou vender 2 caixas com 49 cada. Então, eu vou ser 49 mais 49, porque são 2 caixas. Então, acompanha comigo a operação. 49 mais 49. 9 mais 9, 18. Fica 8, sobe 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 4, 5, mais 4, 9. Então, 98 bonecas serão vendidas. Então, muito bem. Então, o primeiro problema é quantas bonecas serão vendidas? 98 bonecas. Segunda, se vendesse 3 caixas de bolas, agora não é boneca mais, são bolas. As bolas, você tem 51 bolas em cada caixa. Eles querem 3 caixas. Então, vamos ver quantas bolas vão ser vendidas ao todo. Então, 51 mais 51 mais 51. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Fica o 5 e sobe 1 para a ordem das centenas. 1 mais 0, 1. Então, quantas bolas serão vendidas? 153 bolas. Muito bem. Então, as bolas serão 153. Parabéns. Agora, não é bola e nem boneca. Você vai vender 3 caixas de carrinhos. Quantos carrinhos? Os carrinhos são 28 em cada caixa. Então, você quer o quê? 3 caixas de carrinho. Então, você vai ter 28 mais 28 mais 28. Aqui, 28 mais 28 mais 28. 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. Fica o 4, sobe 2 para a ordem da dezena. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. 84 carrinhos. Então, nós teremos 84 carrinhos no total. Muito bem. Analise as quantidades de bonecas e de carrinhos que foram colocados nas caixas. Bonecas e carrinhos. Bonecas foram colocadas 49 e carrinhos foram colocados 28. Bacana. Determine a diferença entre a quantidade de bonecas e a quantidade de carrinhos. Então, a diferença entre a quantidade de boneca e a quantidade de carrinhos. Boneca 49, carrinho 28. Então, vamos ver qual é a diferença. Quando fala diferença, quanto falta, nós estamos trabalhando a subtração. 49 menos 28. 9 menos 8, 1. 4 menos 2, 2. Então, qual é a diferença que nós encontraremos? Nós encontraremos 21. A diferença são 21 objetos. Muito bem, parabéns. Nós temos que ficar craques que quando falar diferença, quanto falta, nós estamos falando da subtração. Quando falar minuendo, resto, subtraindo, estamos falando da subtração. Se mandar juntar, somar, adicionar, ao todo, nós teremos pela adição. E quando pedir para usar pela multiplicação, nós teremos que fazer a continha pela multiplicação. Quando aparecer o dobro, o triplo e o quádruplo, aí nós somos obrigados também a fazer pela multiplicação, porque esses 3 são termos da multiplicação, são termos matemáticos usados para esse tipo de operação. Bacana? Então, vamos acompanhar direitinho, tá? Sempre vou estar te lembrando, porque os problemas matemáticos, eles parecem tão simples, mas a maioria erra por falta de atenção. É por isso que a gente tem que estar sempre relembrando. A próxima atividade, eu te dei a multiplicação.
Você tem trabalhado bacana, feito os conjuntinhos, colocando as quantidades em cada conjunto. Muito bem. Eu vou falando para você da mesma forma para você entender os conjuntos e a quantidade de elementos. E você vai conferir a operação que você fez. Pode usar material dourado? Pode, tranquilamente, tá? Para você calcular direitinho. Tudo bem? Então vamos lá acompanhando com a sua professora, tá? Não deixe de acompanhar. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, você vai escrever a continha, o resultado que você viu aqui. Então, 4 vezes 1 significa que são 4 conjuntos com um elemento cada um. Então, 4 vezes 1 é igual a 4. Depois, eu tenho 4 vezes 2. Eu vou ter 4 conjuntos. Em cada conjunto, eu vou ter 2 elementos. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Agora, 4 vezes 3. Eu tenho 4 conjuntos com 3 elementos em cada conjunto. 4 vezes 3 é igual a 12. Muito bem. 4 vezes 4. Eu tenho 4 conjuntos. E em cada conjunto eu vou colocar 4 elementos. Então, 4 vezes 4 é igual a 16. 4 vezes 5. Eu tenho 4 conjuntos. E em cada conjunto eu vou colocar 5 elementos. 4 vezes 5 eu tenho 20. Agora, eu tenho 4 vezes 6. Eu tenho 4 conjuntos. E em cada conjunto, eu vou colocar 6 pecinhas. Então, 4 vezes 6 é igual a 24. 4 vezes 7 significa que eu tenho 4 conjuntos. E em cada um dos conjuntos, eu coloquei 7 elementos. Então, 4 vezes 7 é igual a 28. Nós temos agora 4 vezes 8. Significa que eu tenho 4 conjuntos e em cada um dos meus conjuntos eu coloquei 8 elementos. Então, 4 vezes 8 eu vou encontrar 32. 4 vezes 9 significa que eu tenho 4 conjuntos e eu coloquei 9 elementos em cada um. Então, 4 vezes 9, 36. E 4 vezes 10 significa que eu tenho 4 conjuntos e coloquei em cada conjunto 10 elementos. 4 vezes 10, 40. Lembrando, o primeiro número que você tem aqui é a quantidade de conjuntos que você fez. O segundo número é a quantidade de elementos que você colocou no seu conjunto, ok? Então, corrige direitinho. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. Muito bem? Agora, nós vamos trabalhar com 5. Agora, nós não vamos fazer mais 4 conjuntos, nós faremos 5 conjuntos. Então, 5 vezes 1. Você tem 5 conjuntos com um elemento cada um. Então, 5 vezes 1 é igual a 5. Depois, você agora tem 5 vezes 2. Você vai ter 5 conjuntos com 2 elementos cada um. Então, 5 vezes 2 é igual a 10. Agora, 5 vezes 3 significa que você tem 3 conjuntos com 5 conjuntos, falei trocado, 5 conjuntos com 3 elementos cada um. Então, 5 vezes 3 eu vou encontrar 15. Agora, 5 vezes 4, eu tenho 5 conjuntos que eu coloquei 4 elementos em cada um dos conjuntos. Então, 5 vezes 4 vai ser igual a 20. Agora, 5 vezes 5. Eu tenho 5 conjuntos
e em cada conjunto eu coloquei 5 elementos. 5 vezes 5, 25. Agora, eu tenho 5 vezes 6. Eu vou ter 5 conjuntos com 6 elementos em cada um. Então, 5 vezes 6, eu vou ter 30. Eu tenho 5 vezes 7. Eu tenho 5 conjuntos e em cada conjunto eu coloquei 7 elementos. Então, 5 vezes 7 é igual a 35. Muito bem. Agora, eu tenho 5 vezes 8. 5 vezes 8 significa 5 conjuntos com 8 elementos cada um. 5 conjuntos com 8 elementos cada um. 5 vezes 8, 40. Agora, você tem 5 vezes 9. Você tem 5 conjuntos com 9 elementos cada um. 5 conjuntos com 9 elementos cada um. 5 vezes 9, 45. E muito bem. 5 vezes 10 significa que você tem 5 conjuntos com 10 elementos em cada um. 5 conjuntos com 10 elementos cada um. 5 vezes 10 é igual a 50. Então, corrigindo, 5 vezes 1 igual a 5. 5 vezes 2 igual a 10. 5 vezes 3 é igual a 15. 5 vezes 4 é igual a 20. 5 vezes 5 é igual a 25. 5 vezes 6 é igual a 30. 5 vezes 7 é igual a 35. 5 vezes 8 é igual a 40. 5 vezes 9 é igual a 45. 5 vezes 10 é igual a 50. Agora, preste atenção numa coisa. Observe essa coluna da multiplicação por 5. O que tem com os resultados de parecido? Olha os resultados. O que você consegue perceber que tem parecido? Dá uma olhada na terminação dos números. Que coincidência. Olha só. Esse aqui termina em 5, esse em 0. 5, 0. 5, 0. 5, 0. 5, 0. Conseguiu ver? Olha o último número, olha. 5, 0. 5, 0. 5, 0. 5, 0. 5, 0. Percebe que ele não tem outros numerais? Ele não tem 8, ele não tem 9, não tem 3, não tem 2. Então, a multiplicação por 5, os resultados, ora vai terminar em 5, ora vai terminar em 0. Coincidência, não é mesmo? Ah, muito bacana. Então, hoje, meus amores, o que nós fizemos na nossa matriz? Trabalhamos o quadro posicional, que é uma forma de representar os números nas ordens e classes. Trabalhamos também a composição de números naturais. Quando você compõe, você está juntando os números naturais. Bacana. No segundo exercício, você trabalhou o valor absoluto e o valor relativo. O valor absoluto é um número do jeito que ele é. O valor relativo tem relação com a ordem que ele ocupa. Você tem que olhar a ordem que ele está para fazer o cálculo, ok? Bacana. Quando você tem termos matemáticos, dúzia, meia dúzia, dezena, você tem que transformar primeiro esses termos matemáticos em numerais. Depois que você transformar em numerais, é que você pode fazer os cálculos. Joia? Para fazer comparação dos números naturais com sinais maior, menor ou igual, você primeiro tem que calcular as duas operações. Depois que você calcular as duas, é que você pode fazer a comparação dos números. Antes não tem jeito, tá bom? Bacana? Quando nós vamos olhar um gráfico, nós vamos relacionar algum dado, alguma pesquisa que foi feita no gráfico. Você sempre vai olhar a coluna no
final da coluna em que número que ela está, para você saber identificar no gráfico, ok? Você pode fazer gráfico de várias pesquisas, de vários assuntos, tá? Nesse caso aí foi das baleias, mas poderia fazer de qualquer outro. Bacana? Os probleminhas matemáticos, volto a falar. Leia todos os probleminhas, procure ler e interpretar pedaço por pedaço, para você identificar qual é a operação que você deve usar. Depois que você identificar, não tem problema nenhum. Você pode fazê-la com tranquilidade, ok? Quando tiver probleminhas que falam do dobro, do triplo e do quádruplo, significa que estamos falando da multiplicação. Se estamos falando da multiplicação, dobro, triplo e quádruplo são termos da multiplicação, termos matemáticos. Então, toda vez que tiver no problema esses 3 termos, dobro, triplo ou quádruplo, significa que você vai multiplicar o dobro por 2, o triplo por 3, o quádruplo por 4. Ok até agora? Bacana? Joia. Nós também trabalhamos aí nesse probleminha nas nossas tabuadas. Quantos conjuntos, quantos elementos. Depois você peça o papai e a mamãe, na brincadeira com você no dia a dia, fala um fato para você calcular. Enquanto ela está lavando a vasilha, por exemplo, 2 vezes 2, você vai e calcula. Por quê? Você vai estar exercitando a cabecinha. Os cálculos da multiplicação, como qualquer outro, a gente acaba esquecendo, e eles são muitos. Então, se você sempre na brincadeira tiver, eu sempre estou te mandando aí para você ir lá no jogo da tabuada. Por quê? Porque uma vez só é muito pouco. Então, se você vai várias vezes, você vai memorizando esses cálculos. Daqui a pouco você não precisa do material dourado mais. Mas se você não treina, você não consegue. Você vai sempre depender das pecinhas. Se estiver na rua, por exemplo, como é que você vai contar com as pecinhas? Então, você já tem capacidade para fazer as contas. Então, sempre que eu me falar do joguinho lá no roteiro, né? Não precisa escrever lá todo dia, não. Você já sabe qual que é, você pode ir no joguinho mesmo assim, para você ir treinando a tabuada. Combinado? Desejo a todos um ótimo final de tarde. Eu espero vocês amanhã sem falta. Já estou contando os dedos para poder dar o horário de você chegar, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Papai e mamãe, meu muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos. Um grande beijo.